Hoje nós vamos falar de medo. Como vencer os seus monstros, como vencer os monstros que a gente cria dentro da gente, que a gente nem consegue identificar. Eu queria te perguntar se você consegue se identificar nessa situação que eu vou te falar agora. As batidas do seu coração aceleradas, latejando nos seus ouvidos, né? Os pensamentos se repetem sem parar, num ciclo de medo e tremor. E aí você fica paralisado, fica imóvel e a sua respiração também se esvai, né? Então eu estou perguntando se vocês já viveram essa situação de o coração disparar e começar a latejar nos seus ouvidos, você escutar o batimento cardíaco do seu coração, os pensamentos começam a repetir, começam a ficar acelerados e tudo mais, e você entra num ciclo de medo e de tremor. Com isso, nessa situação, você fica paralisado, imóvel, e até a sua respiração paralisa, ela se esvai. O raciocínio, o que acontece com ele? Também paralisa. Então, eu vou te contar uma história, eu já vivi isso muitas e muitas vezes. Eu sei de carteirinha o que é isso. Em 2007, foi o ápice. Eu tive uma síndrome do pânico. É claro que é uma situação de medo extrema. Eu tive uma síndrome do pânico? Não, eu vivi um período com síndrome do pânico em 2007. Nessa época da minha vida, eu estava completamente fora de mim, assim, longe de mim, dos meus valores. Eu trabalhava num trabalho que eu já não gostava, eu vivia num casamento que eu não estava feliz. Então, a única opção que eu tinha naquele momento, porque quem já teve isso sabe como é trash, como é pesado, e eu ou mudava. Então, existe uma coisa que chama crise de sentido, eu já falei aqui várias vezes. Quando a gente está longe da gente, quando a gente está longe do que a gente é, a gente se rejeita porque a gente não é quem é realmente, e aí essa autorrejeição faz com que a gente comece a ter crises. Então, tem autores e autoridades que até dizem que é a bendita crise, que as crises, elas vêm para nos sacudir, elas vêm para nos acordar. Mas essa foi uma situação extrema, né? Assim, são sinais que o nosso corpo vai dando pra gente e que não tá tudo bem. Então, nessa ocasião, como era uma situação extrema, eu não tinha opção, eu tinha que mudar e pronto. Primeiro eu larguei o trabalho, que me fazia muito mal, e aos poucos eu fui melhorando e tomando forças para viver uma outra história, para terminar o casamento. E foi assim, primeiro foi o trabalho, depois o casamento. E aí, eu comecei uma vida completamente diferente, né? Mas quando eu estava lá perdida com as crises, nem a criatividade me salvava. Qualquer tentativa de ação não surtia nenhum efeito. Então, simplesmente ficava atônita e fixada nos temores, esperando acabar o sofrimento, né? Então, eu ficava sempre muito atônita. Então, eu estou falando do que o medo faz com a gente. O medo nos paralisa, o medo nos deixa atônito, ele nos deixa completamente longe da gente, sem criatividade, e muitas vezes a gente só consegue voltar para si quando a situação passa. Então, eu estou falando um pouquinho dessa situação para você ver qual que é o poder do medo. O poder do medo é muito grande. Então, uma prova muito convincente do impacto devastador, né, sobre a nossa clareza, que nesses momentos a gente não tem clareza nenhuma, e ele tem um domínio muito grande, porque ele nos domina, ele nos paralisa. Então, na verdade, o que é isso?
é a emoção do momento. Muitas vezes tem um gatilho que desencadeia o medo, e aí a emoção ela exerce um domínio sobre a razão. Então o que a gente vai trabalhar é essa coisa de conseguir raciocinar, de conseguir, a gente vai ter ferramentas para poder bloquear isso aí, para que a nossa emoção, para que o nosso sentimento em determinados momentos, eles não nos paralisem, a gente consiga, com ações simples no dia a dia, na verdade muito simples dessa vez, a gente não fique refém do medo. Estudiosos, eles provam que pessoas ansiosas, mal-humoradas ou deprimidas, elas não aprendem, porque lhes falta concentração. O que acontece? Quando você está nesses estados, a emoção ela sobrepõe a razão. E aí você não consegue se concentrar, você fica perdido. Essas pessoas, né, nesses estados, elas não conseguem absorver a informação e nem conseguem elaborar também. E por que o medo ele nos paralisa? Porque essas emoções negativas, né, que nos pegam assim, essas emoções assim, muitas vezes a gente nem sabe por que é, mas às vezes é um gatilho, uma emoção muito forte, elas nos desviam para as nossas preocupações. As emoções elas batem na gente e na hora vem na nossa mente as nossas preocupações e aí a gente não consegue se concentrar em mais nada. Então essas emoções fortes, os gatilhos, elas ativam as nossas preocupações e aí os pensamentos eles começam a ficar acelerados e a gente não consegue se concentrar em mais nada e a gente perde a razão e fica aquela confusão. Na verdade, os sentimentos, eles dão os sinais, né? Quando transpõem o limite do patológico. Porque tem o medo normal e o medo que já é patológico. Então, esses intrusos que eu te falei, eles são os intrusos do pensamento, que quando a gente tem um gatilho, vem o intruso do pensamento, que o intruso do pensamento são as nossas preocupações e nos sabotam continuamente a nossa atenção para que a gente dá continuidade ao que a gente estava fazendo, a tarefa que a gente precisa fazer. Então, a todo momento, quando a gente está fazendo alguma coisa, eu vou perguntar para vocês, tenho certeza que vocês conhecem alguém ou que já aconteceu com vocês, que às vezes você está sempre desorientado, né? Porque você começa a fazer alguma tarefa e esquece no meio da tarefa o que você estava fazendo, né? A pessoa fica aérea e ela está fazendo uma coisa e de repente ela não sabe mais o que estava fazendo. O que é isso? Esse processo de você fazer uma tarefa por completo, ela tem uma memória funcional. Então, o medo, ele prejudica a nossa memória funcional. O que é memória funcional? É a capacidade da gente ter toda a informação que a gente precisa para executar uma tarefa do início ao fim. Então, o que acontece? A gente fica sempre sem saber o que vai fazer, o que estava fazendo, numa confusão tremenda. Então, eu estou falando o que o medo faz com a gente, como que funciona esse processo. A pessoa ela começa a não conseguir pensar direito, sabe? Quando o processo começa a ficar patológico. Então, a gente pode começar a identificar essas coisas, assim, chama sequestro mental também, autoridades chamam de sequestro mental, que quando acontece alguma coisa que tira a gente da tranquilidade e tal, direto vem as preocupações e você já não consegue lidar bem com aquilo, você não consegue pensar direito, isso aí. Então agora, gente, a gente vai pensar numa ferramenta que a gente tem, todo mundo, todos nós, arrumar o cabelo, que senão não é live. A gente vai pensar numa ferramenta que todos nós temos ao nosso alcance, que é a motivação
positiva. A motivação positiva, ela é a reunião de entusiasmo, de sentimento como entusiasmo e confiança para a conquista de um objetivo. Quando a gente tem entusiasmo e para resolver alguma coisa, a gente começa a vencer esses monstros, a gente começa a vencer esses medos, quando a gente está entusiasmado com alguma coisa. Mas não é simples assim, né? A vida não é tão bela assim. Então, para a gente ter essa postura diante da vida, para que a gente consiga viver a motivação positiva, a gente tem que desenvolver a capacidade de se automotivar. E isso, como que a gente desenvolve o entusiasmo e a persistência mesmo diante dos reveses, diante das adversidades, diante do desconhecido, que são esses medos. Como que a gente desenvolve? Como que a gente vira a chave para a gente conseguir se automotivar e mudar essa história e começar a caminhar, mesmo que devagar. Isso é muito importante, porque uma pessoa que está nesse estado de medo, que paralisa, que dá peso no corpo, que impede a gente muitas vezes de acordar de manhã animado, é um caminho que é um passo a passo devagar. Então, primeiro eu separei 5 passos, deixa eu ver aqui, se foi isso aqui. Eu separei 5 passos, claro que tem muito mais coisa que você pode fazer, e tem mesmo, mas eu separei 5 passos que foram, assim, fundamentais no meu desenvolvimento e no que eu tenho estudado a respeito disso. Então, eu separei o que eu achei os mais importantes e os mais fáceis para a gente começar a se distanciar do que nos paralisa. Então, o primeiro passo é você ter paciência com você, você ter tolerância e pôr na sua cabeça que você tem que desenvolver a sua esperança e o seu otimismo. É isso mesmo, desenvolver a sua esperança e o otimismo. Segundo o mestre da inteligência emocional Daniel Goleman, o otimismo, assim como a esperança, é ter uma expectativa grande, em geral, de que tudo vai dar certo na vida, de que apesar dos reveses e das frustrações que a gente vai ter, porque a gente não tem jeito, as pessoas têm, a vida é assim, a gente vai passar por momentos mais desafiadores e outros não, mas todos passam por momentos desafiadores. A grama do jardim do vizinho é sempre mais verde, não é? Mas não é verdade, todo mundo tem seus problemas. Então, a gente exercitar a esperança e o otimismo, segundo o Daniel Goleman, é uma atitude de inteligência emocional. Isso vai te ajudar a ir ficando mais longe desses medos. Então, como que você desenvolve, né? O Martin Seligman, não sei se é assim que fala, mas é da psicologia positiva. Ele define o otimismo em termos de como as pessoas explicam os seus sucessos e os insucessos. Parece muito com aquela teoria do mindset de crescimento. Quem viu a minha live do mindset, eu falo disso, é muito semelhante do mindset de crescimento e do mindset fixo, das pessoas que têm o mindset de crescimento e das pessoas que têm o mindset fixo. O Seligman, ele diz que os otimistas, eles veem o fracasso como algo que pode ser mudado, para que da próxima vez eles façam diferente, façam melhor, né, do que eles fizeram antes. Então, o fracasso eles conseguem ver assim. Enquanto já os pessimistas, eles assumem a culpa pelo fracasso, atribuindo a uma de suas características pessoais. Ele fala, isso é porque eu sou devagar. E aí, uma característica imutável, ele já não pensa em mudar aquela característica. Ele atribui ao fracasso a ele mesmo, mas que não tem jeito de fazer nada. As pessoas otimistas, sim, acreditam que elas fracassam, mas que elas
conseguem superar os fracassos e assim fazer melhor da próxima vez. Essas diferenças de pensamento, elas têm uma implicação enorme em como as pessoas veem a vida. Você pode perceber que as pessoas que estão melhores, elas veem sempre uma coisa boa por trás de qualquer coisa. Então, o primeiro passo é isso, tenha paciência com você, tolerância com você e desenvolva a esperança e o otimismo. O que é esperança e otimismo? É a crença de que vai dar tudo certo, de que vai ficar tudo bem, apesar das circunstâncias, apesar das adversidades. Então, até assim, uma pessoa que tem uma rejeição, dá um outro exemplo, uma pessoa que tem uma rejeição no emprego. Os otimistas, eles tendem a reagir esperançosamente e formulando um plano de ação para que aquela coisa mude ou pedindo um aconselhamento para alguém ali. Já os pessimistas, eles não fazem nada para que melhore, eles continuam naquela situação. Se teve problema no trabalho ou qualquer coisa, ele vai continuar daquela mesma forma. Então, gente, resumindo, o item 1 é isso, é certeza de que tudo vai ficar bem, mudar a forma de ver a vida e tentar não, porque quem tenta não faz, e ver a vida como com a metade do copo cheio, ao invés de ver a vida com a metade do copo cheio, com a metade do copo vazio. E acreditar, ter fé, esperança de que vai passar, que é um momento e que vai passar. Número 2 é desenvolver hábitos angulares. Essa semana eu até falei no meu story, eu não sei se vocês viram, mas eu falei no meu story de como é bom desenvolver hábitos angulares. O que é hábito angular? Vamos supor, assim, eu vou dar um exemplo meu pessoal na minha vida. O meu quarto é o meu templo, assim, eu durmo, eu descanso, né? Eu leio, eu trabalho no computador, eu assisto a filmes que eu adoro. Então, o que é um hábito para mim que é angular? Quando eu consigo manter sempre a minha cama arrumada, meu quarto organizado, tudo flui melhor, eu vou conseguir ler mais, eu vou conseguir estudar mais, eu vou ter os meus momentos de lazer com mais prazer. Então, o hábito angular é aquele que quase que naturalmente influencia positivamente como um todo na nossa vida. Ele influencia você adotar outros bons hábitos. Você adota um bom hábito que é um hábito angular esqueci a palavra que eu queria dizer, mas ele vai proporcionar que você, assim, que outros hábitos na sua vida, bons hábitos, comecem, né? Eu esqueci a palavra, tinha uma palavra, mas não tem jeito. Então, assim, outro hábito angular meu é o meu planejamento alimentar. Eu vou lá, compro carne para o mês todo, já preparo a carne, separo em porções do dia ali, todas separadinhas, e eu vou ganhar. E isso, o que acontece com a minha vida? Eu ganho outros hábitos saudáveis. Por exemplo, eu vou ganhar tempo no meu dia a dia. Então, eu ganhando tempo, eu ganho vida, eu ganho saúde e eu ainda faço economia, porque eu não saio tanto para comer, né? Eu consigo fazer uma refeição super rápido, porque tá tudo lá congelado. Eu tiro, depois eu vou ensinar para vocês. Eu tiro o ar de tudo, fica fininho assim, eu posso descongelar na água, ou 5 minutos que eu deixo fora do freezer já descongelou. Então eu ganho muito tempo. Eu deixo separar em porções individuais, então eu faço meu planejamento e organização alimentar. Então eu criei o hábito de fazer um planejamento e organização alimentar. Esse hábito proporciona outros hábitos, comer melhor no dia a dia, não comer tanta bobagem na rua, tudo isso. Um hábito angular que é muito assim, que se for
para você fazer vou instalar não. Eu vou colocar na minha vida, eu vou começar a fazer um hábito angular, porque como eu te disse, você tem que ter paciência com você. As coisas são devagar, né? Ainda mais quando a gente está nessa situação de medo que nos paralisa. Então, se for para você escolher, essa palavra, se for para você eleger um hábito angular para você começar hoje, é um hábito desafiador de você colocar na sua rotina, mas que quando você consegue, muda completamente a sua vida, que é o exercício físico. Quando você consegue fazer exercício físico regularmente, você muda o seu estilo de vida, você melhora a sua qualidade de vida, começa a dormir mais cedo, você se alimenta melhor, você diminui o estresse devido à injeção, né, de endorfina no seu organismo. Então você diminui o estresse, você diminuindo o estresse, você começa a se relacionar melhor com as pessoas. Então olha o tanto de coisa boa que o exercício traz na nossa vida. Então é isso, desenvolva hábitos angulares na sua vida, porque os hábitos angulares, eles vão movimentar a sua vida. Item 3 que eu separei para vocês, pessoal, vença um pequeno medo toda semana. A cada semana, você pensar num pequeno medo. Nem sempre é um pequeno medo que você tenha clareza, eu tenho esse medo. Não, não é só algo que você consegue identificar. Faça as coisas que você não tem costume de fazer. Pequenas coisas, por exemplo, vai andar de bicicleta na Pampulha. Aqui na Pampulha, por exemplo, eu moro na Pampulha. Aqui na Pampulha tem um monte de lugar que aluga bicicleta. 1 hora, meia hora. Tem as bicicletas da Unimed que ficam paradas. Então, assim, é super fácil. Vai andar de bicicleta, vai sair um dia para comer sozinho, pula 100 pulinhos de corda, isso dando sugestão. Olhar as pessoas nos olhos e dar bom dia, levantar a cabeça e os ombros enquanto você anda, fazer coisas que você não tem o costume de fazer. Então, o item 3 é isso, vença um pequeno medo toda semana. Então, comece a fazer coisas que você não tem o costume de fazer todos os dias. Não são coisas grandes, pequenas coisas, pequenas atitudes, tá? Agora, o item 4 que eu separei para vocês é para vocês fazerem uma lista do que vocês amam fazer. Vocês amam fazer. Não precisa ser coisas que vocês já façam. Coisas que talvez você acredite que você vai amar fazer. Então, faça uma lista de coisas que você ama fazer. Pequenas coisas na vida que você acha que vai te dar prazer. Ou é cozinhar para alguém que você gosta, ou é meditar, você nunca fez, ou é fazer uma aula de yoga experimental para você experimentar. Faça uma lista. Eu acho que eu ia adorar fazer isso. E dê pequenas pausas na sua vida, na sua semana, e experimente uma dessas coisas, né? Ou no seu dia, eu vou separar 10 minutos do meu dia que eu vou fazer isso para mim. Então é isso, por mero prazer. É muito importante que você tenha um tempinho, nem que seja ali 1 hora na semana, que é para você e ponto final, e que não tem mais ninguém nesse momento, é o seu momento. Então, é importantíssimo você fazer essa lista para que você descubra novas coisas, para que você alucine, para que você imagine e possibilite fazer essas coisas. E por último, gente, eu deixei por último, eu ia até avisar no início da live que era a mais importante, para quem passou por aqui, por último, e ao meu ver a mais importante, o item 5, filtre o que você vê, lê, escuta e processa, certo? Filtre o que você vê, lê, escuta e processa. Isso está em suas mãos. Claro que a gente não pode barrar tudo, né, que vai entrar na nossa mente, tudo que as pessoas vão falar à nossa volta, mas a gente começa a criar o hábito e isso
é um hábito de quem medita, de conseguir separar e sintonizar no que ele quer. Então, o Tony Robbins, ele fala muito das nossas representações, não só o Tony Robbins, isso é da PNL, que as representações internas, isso é, as imagens que a gente representa para a gente mesmo, o que é isso? Os filminhos que passam na nossa cabeça, né? A gente vê alguma coisa, a gente escuta alguma coisa, a gente sente alguma coisa, a gente imagina um filme na nossa cabeça, a gente cria uma imagem dentro da nossa cabeça que é o que a gente representa pra gente. Isso faz muita diferença na nossa vida, né? Então, como a gente cria imagens a partir do que a gente vê, do que a gente sente, do que a gente ouve, faz toda a diferença para o seu estado de espírito, para o seu estado na sua vida, no que você vai sentir. Então, comece a escolher o que vai entrar na sua cabeça. Escolha as conversas que você terá e com quem você terá. Escolha não fazer fofoca, julgar as pessoas. Evite deixar as pessoas à vontade para fofocar com você. Aquela amiga que senta ali, né? Aquela amiga que senta para fazer aquela fofoca. Então, evite deixar essas pessoas à vontade para falarem de outras pessoas com você, porque quando elas vão falar de outra pessoa, aquilo ali vai chegar até você. Então, aprenda a mudar o assunto. Sempre, quando alguma coisa que não é legal está chegando ali, aprenda a mudar o assunto. Evite assistir programas que não te agregam em nada, né? Noticiários que só falam de tragédia, que só falam, programas que só falam de dramas pessoais, essas novelas, você não ganha nada com isso, Jornal Nacional, aquela coisa. Então, assim, eu não estou dizendo que você tem que se alienar, que você não precisa se informar, mas escolha bem como você vai se informar, escolha bem o que você vai ler, o que você não vai ler, né? Escolha os canais de notícia que você pode ter acesso e que você tem confiança naquilo, que não vai ficar só falando de dramas pessoais. Então, quando você evita ver tantas coisas ruins, você evita representar internamente para você, criar esses filmes na sua cabeça. E aí, quando a gente fica só ligado nas notícias, nas doenças, nas tragédias, a gente não leva a gente a lugar nenhum, só vai trazer angústia para a gente. Então, isso você pode fazer a respeito, né? Filtrar. Tem coisas, não é que você não tem que ter empatia. Empatia a gente tem, mas tem coisas que a gente não pode fazer. A gente não pode contribuir com nada disso, então é melhor a gente evitar. Então, essas coisas que você não tem governabilidade, evite os noticiários ruins. Esse é o ponto mais importante. Porque você protegendo a sua mente, você não representa internamente essas angústias, essas coisas, e aí você fica melhor. Então, inicialmente, são esses 5 passos. Claro que tem muito mais coisas que a gente pode fazer na vida, mas quando a gente já está nesse ápice do medo que nos paralisa, a gente dá passo a passo, a gente começa a fazer pequenas coisas na nossa rotina, que vai ter um grande impacto, que vai fazer uma grande diferença. Então, hoje eu quis escolher coisas mais simples para que vocês realmente adotem isso no dia a dia e que vai ser suave, tá certo? Deixe os seus comentários para mim, se vocês gostaram, se vocês querem que eu fale de outro assunto. Quem não me segue no YouTube, tá lá todos os vídeos. No Instagram, no IGTV também tem alguns, mas eu não tenho conseguido subir os vídeos completos. Mas no Facebook também tem todos os vídeos completos, tá certo?